Gente, mais uma vez, agora Jesus está explicando, Jesus está desenvolvendo o sistema de amor ao próximo. Quando Jesus respondeu, eu disse agora há pouco, quais são os grandes mandamentos? Em primeiro lugar, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus. Mas agora ele está respondendo o que significa o amor ao próximo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E esse mandamento convida a gente a preservar não apenas a vida e a integridade de alguém. A gente já viu aqui, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, nós aprendemos com esse mandamento a nos relacionar de uma forma perfeita, assim como Deus quer. Nós preservamos os relacionamentos, não adulterarás. Nós preservamos a nossa integridade física, exatamente com esse amor que nós temos ao próximo. Nós devemos também preservar a integridade do próximo, a integridade da outra pessoa, e também a sua propriedade. É isso que a gente vai ver hoje. Muita gente não compreende que propriedade é coisa dada por Deus, que propriedade faz parte da forma como a gente vive. Nós precisamos ter aquilo que nós compramos, aquilo que nós trabalhamos, investimos alguma coisa, nos pertence, assim como as outras coisas pertencem a outras pessoas. E, portanto, a Bíblia, o mandamento da lei de Deus, traz para nós uma forma extraordinária de nós preservarmos isso também. Quando Paulo aplica esse mandamento, não furtarás, aos Efésios, ele coloca o trabalho como sendo o antídoto contra o furto. É extraordinário isso. Porque a gente está vivendo numa sociedade que tenta ensinar precisamente o contrário. Não sei, eu ouvi essa semana de alguém, não sei se foi de Pedro, eu ouvi de alguém que o desejo cada vez maior dos homens é de trabalhar menos e ganhar mais. Cada um está tentando viver a sua vida para diminuir a carga de trabalho, para ter mais tempo livre. Eu vou usar uma palavra aqui, ocioso, para ter mais tempo livre, ocioso, e assim não precisar trabalhar, mas querendo ganhar cada vez mais dinheiro. E isso, conquanto não tenha pecado necessariamente envolvido nisso, é no tempo ocioso que os grandes homens de Deus cometeram pecados terríveis, assim como foi Davi. É no tempo ocioso que as pessoas... minha avó sempre dizia que mente vazia, todo mundo já ouviu isso, né? É a oficina do diabo. É a oficina do diabo. Deus nos fez para o trabalho árduo. Desde a criação de Deus, Ele colocou o homem no jardim para o cultivar e o guardar. Portanto, há algo no trabalho que é sagrado, que é extraordinário, que é criado por Deus. E dessa forma o apóstolo Paulo resgata esse princípio, dizendo: aquele que furtava, aquele que tinha no desejo e na mente, a gente vai chegar no 10º mandamento, porque o furto não começa quando a gente pega a coisa de alguém, ou quando a gente usa um programa pirata no nosso computador, ou quando a gente pega o cabo do vizinho porque a gente não quer pagar por aquilo que a gente precisa pagar. O furto não começa aí. O furto começa no nosso coração, quando nós desejamos aquilo que não é nosso ou aquilo que nós não podemos ter. Nós não confiamos na providência de Deus, nós não confiamos de que Deus sabe o que é melhor para nós, e, portanto, o coração, que é a fonte de todos os males, passa então a tratar essas coisas como normal. E, queridos, a gente precisa entender que, como brasileiros, como imigrantes, como gente que está vivendo numa terra alheia e numa terra estranha, esse mandamento pode nos pegar de uma forma muito séria. E nós precisamos cultivar cada vez mais o desejo de viver de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com os desejos do nosso próprio coração. Portanto, há coisas que precisam ser mudadas na nossa vida e nós precisamos investir o nosso tempo olhando as Escrituras, olhando a palavra de Deus, para que isso seja muito claro na nossa vida. E perceba que todos os mandamentos, Deus traz um antídoto. No 7º mandamento, 1 Coríntios capítulo 7, diz qual é o principal. A gente falou sobre isso na terça-feira, na quinta-feira, em alguns grupos familiares. Não é? Qual é o antídoto contra o não adulterarás para os casados?
É o ato sexual, é o sexo, é a presença daquilo que Deus traz para nós. E em relação ao 8º mandamento, qual é o antídoto contra o furto? É precisamente o trabalho. É precisamente o desejo de fazermos com as próprias mãos o que é bom para quê? Não é simplesmente para o nosso bel prazer. O apóstolo Paulo diz que é para com que tenhamos com que atender ao necessitado. Mesmo na providência de Deus, aquilo que Ele nos dá para que a gente possa compartilhar. É por isso que uma igreja cheia do Espírito Santo, como foi em Atos capítulo 2 e capítulo 4, as pessoas não consideravam sequer as suas próprias coisas. É raro na dose, porque nunca houve um mandamento para trazer tudo aos pés dos apóstolos. Nunca houve esse mandamento. Então, Atos capítulos 5 e 6, eles tiveram que pagar a conta disso. Mas o coração deles estava no lugar certo. E eu queria que nós tivéssemos o nosso coração no lugar certo, como esse texto vai nos ensinar. Na conhecida história de Zaqueu, a gente tem então esse conceito vivenciado na prática. Aqui vai o início da história, deixa eu iniciar nessa introdução, os versículos de 1 a 4. O texto diz assim: entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico, isso é extremamente importante para o contexto, eu vou falar do contexto daqui a pouco, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Então, Jesus entra nessa cidade, Jericó, uma cidade já conhecida na história da revelação, uma cidade já conhecida na história das Escrituras. Essa cidade foi aquela que Josué rodeou 7 vezes e derrubou as muralhas. Essa cidade foi aquela que houve um ato terrível, né, em que uma mulher foi esquartejada e mandado partes do seu corpo para todos os cantos de Israel. Algumas coisas terríveis e algumas coisas muito boas aconteceram naquela cidade. Era uma cidade muito peculiar ao contexto bíblico. E ali vivia esse homem que era um publicano, um coletor de impostos. E a gente precisa entender quem era essa figura. Porque, via de regra, a gente simplesmente passa por cima dessas informações, mas Zaqueu, assim como todos os outros coletores de impostos naquele tempo, ele não tinha coração. Eles eram homens que literalmente se usavam de usurpação, se usavam de suborno, para poder alguém pagar menos aqui ou ter uma benesse ali. Eles recebiam alguma coisa, eles literalmente defraudavam pessoas, roubavam, furtavam pessoas. E a gente vai perceber no final desse texto que Zaqueu faz uma confissão disso. Ele faz uma confissão que isso fazia parte da sua própria vida. E, queridos, mais uma vez nessa introdução, a gente precisa entender que esse texto não está falando para que a gente olhe os coletores de impostos de hoje em dia, para que a gente veja os que nos roubam hoje em dia, mas esse texto está sendo trazido para que a gente observe o nosso próprio coração, para saber se o nosso próprio coração, os nossos próprios atos, pensamentos e ações não têm sido de quebrar esse mandamento também. Quando a gente abre os nossos catecismos, a gente fica impressionado. Como o simples desejo, mais uma vez isso vai ser tratado no 10º mandamento, já é algo que traz ao nosso coração algo que vai trazer o ímpeto de fazer alguma coisa no futuro. Ninguém começa roubando alguma coisa. Para roubar tem que ter um plano. E é exatamente esse planejamento que já começa e que já está instaurado no nosso coração ali, essa raiz e essa cimentinha do pecado. Esse publicano, então, o texto traz algumas características sobre ele. Ele era baixinho, né? Era menor do que Tiago, talvez. E, sendo baixinho, então, ele queria ver Jesus. Só que, ao ver Jesus, ele percebeu, e talvez, que não conseguiria fazer isso, por conta do seu tamanho, e a multidão já estava começando a chegar ali, o que é normal, gente. Se você vai para Disney, você vai para algum lugar e você percebe que tem alguma pessoa famosa andando ali, as pessoas se juntam para ver, para tirar uma foto, para fazer alguma coisa. Isso faz parte do dia a dia, isso faz parte
do mundo, não apenas de hoje, mas das pessoas. As pessoas gostam de ver quem é famoso, quem faz alguma coisa. E Jesus, ele estava ficando famoso. Jesus era um homem que estavam dizendo coisas acerca dele. Esse cara chega numa cidade e ele cura todo mundo. As pessoas só precisam chegar lá e tocar nas vestes dele. Eu já vi isso acontecendo. Pode saber que isso é verdade. Rapaz, quando esse homem abre a boca, as parábolas que ele diz, as coisas que ele fala como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Esse homem fala de uma forma que encanta, que impressiona, porque ele vai lá no âmago, ele mexe com o coração da gente. Esse Jesus é top, velho. Esse Jesus é diferente dos outros. E Zaqueu, ouvindo e entendendo essas coisas, querendo ver se essas coisas de fato iriam acontecer, ele diz: rapaz, como é que eu faço para ver? Eu sou baixinho. Então ele sobe num sicômoro, ele sobe numa árvore para perceber então ali a passagem de Jesus. A gente já tratou quem é Zaqueu, esse coletor de impostos, esse homem corrupto, respeitado, não pela sua integridade, mas pelo medo. Não tem gente que é assim, que é respeitado não por ser íntegro, mas é respeitado porque as pessoas têm medo dele. Se eu fizer alguma coisa contra fulano de tal, vai ser bronca para o meu lado. Zaqueu ele fazia parte de uma casta que era desse jeito. Dito isso, tendo isso em cena como pano de fundo, a gente então vai ver 3 coisas aqui nesse texto. E a primeira delas é a autoridade impressionante de Jesus. Porque veja, a forma como Jesus fala é diametralmente oposta à forma como as pessoas imaginam que o evangelho é hoje em dia. Aliás, tem até uma música que foi feita a partir desse texto, ou de uma ideia errada acerca desse texto, que fala como Zaqueu: eu quero subir, para quê? E aí as pessoas, a música diz assim, é como se Zaqueu estivesse dizendo para Jesus: entra na minha casa, entra na minha vida. Sou eu, Zaqueu, que convido. Sou eu, a pessoa, o ser humano, o pecador, que chamo. Entretanto, vamos ler o que é que o texto diz. Versículos 5 e 6 de Lucas capítulo 19, o texto diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Percebem a diferença entre a teologia de hoje em dia e o que está acontecendo aqui? Jesus sequer pede a Zaqueu. Jesus sequer diz assim: Zaqueu, eu gostaria de ir na tua casa hoje. Você poderia me receber? Porque eu sou muito bem educado. Porque eu sou um gentleman. Porque eu sou um bonachão. Porque eu sou uma pessoa que jamais vou invadir a sua vida, Zaqueu. Você é o dono das suas atitudes. Você é o dono das suas ações. Queridos, esse não é Jesus. Esse não é o Deus das Escrituras. Esse não é o Deus que a Bíblia diz que tem todo poder, que é o Todo-Poderoso, que é o dono de todas as ações, que é o Criador do universo e aquele que sustenta todas as coisas pela palma do seu poder. E se ele tem o controle absoluto sobre um pardal que está lá fora, ou sobre uma folha que cai de uma árvore, ou sobre a quantidade de fios que nós temos na nossa cabeça. Tem algumas coisas sobre Deus que eu fico impressionado, porque isso é bíblico. Ele diz que ele sabe quantos fios nós temos na nossa cabeça. Eu digo: para quê, meu amigo? Qual é a importância, qual é a relevância disso? Talvez não tenha relevância nenhuma, mas tem nisso. Até as coisas que para nós são irrelevantes estão sob o controle absoluto daquele que tem todas as coisas debaixo do seu controle total e absoluto. Zaqueu, desce depressa. Eu vou entrar na tua casa. Eu vou transformar a tua vida. E talvez, queridos, haja aqui hoje de manhã aqueles que estejam precisando ouvir essa voz de comando de Cristo. Não há aqui um ser que está batendo desesperadamente na portinha do seu coração, dizendo: por favor, abra a porta para mim. Eu preciso que você entenda. Isso é uma compreensão errada de Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, é Cristo falando para a igreja, aqueles que já o receberam no seu coração, aqueles que já entenderam que são mortos nos seus delitos e pecados e agora precisam ter comunhão com Cristo. Mas se você não conhece a Cristo no seu coração,
Desespere-se. É preciso que você entenda que você precisa estar absolutamente pronto para ouvir a voz de comando daquele que diz: eu vou entrar na sua vida de uma forma absolutamente irresistível. Jesus não é esse apaixonado que está na portinha do seu coração, insistindo em dizer que te ama. Ele, quando fala, ele fala na autoridade de Deus. E por isso a resposta imediata de Zaqueu está aí no versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E quem sabe, querido, seja essa a atitude que você precisa ter hoje, de manhã. Não a atitude de quem fica tentando teologizar se Jesus tem esse poder ou não, se é você ou não que vai receber ou abrir o seu coração para Ele. Mas entendendo através do Espírito Santo que Ele está falando com você, que a mensagem do Evangelho está sendo pregada, que a livre oferta do Evangelho está sendo trazida, que vai trazer a você, naquele dia, absoluta noção de que você não tem desculpa diante de Deus. Você foi chamado. Você foi chamado, muitos são chamados. E você está recebendo o Evangelho nessa manhã. Arrependa-se. Venha para Cristo. Entenda que você desesperadamente precisa de Cristo. Não é Ele que precisa impressionar você. Ele não precisa impressionar você com seus milagres. Ele pode fazer milagres. Ele não precisa impressionar você trazendo todas as suas orações respondidas, todos os seus planos perfeitos. Não. Ele é aquilo que Ele é, independentemente das circunstâncias. E nessa autoridade de Cristo, Ele entra em lugares que são absolutamente impensáveis para um religioso. Ele vai e Ele fala com pessoas que os religiosos têm frios na espinha. Porque, queridos, talvez uma das maiores desgraças dos nossos dias é o que a religião tem feito com o Evangelho. É o que os religiosos têm feito com a simplicidade, a doçura e a gravidade do Evangelho. E é precisamente isso que acontece aqui. Em segundo lugar, a gente percebe não apenas a autoridade de Cristo, mas a gente pensa, a gente imagina aqui o arrepio que os religiosos têm quando Jesus olha para um pecador, para um coletor de impostos. Quando Jesus olha para um ladrão, para aquele que talvez precisasse conhecer a lei. Não furtarás é o que está escrito, mas esse homem furta, esse homem rouba, esse homem engana. Como é que alguém que se diz um rabi, um profeta, o filho de Deus, pode entrar na casa de um homem assim? Versículo 7, olhe comigo o versículo 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara em casa de homem pecador. E, queridos, que problema sério está sendo tratado aqui, a tendência legalista e religiosa de muitos crentes hoje em dia. As pessoas imaginam que Cristo vai, que as pessoas vão vir para a igreja e elas já vão ter os mesmos traquejos, o mesmo estilo de vida, as mesmas conversas, o mesmo linguajar, as mesmas vestimentas que a gente que vive há 40 anos na igreja tem. E não é assim que funciona. Jesus, ele entra em casa de homens pecadores porque ele quer transformar vidas. Hoje a gente estava recebendo algumas pessoas de manhã para serem trazidas como membros da igreja na próxima semana. E uma das coisas que foi repetida foi exatamente isso, queridos. Nós não estamos aqui para receber pessoas justas, pessoas perfeitas. Nós não estamos aqui para receber pessoas que são honestas em todos o seu proceder, não. Nós estamos aqui para receber gente pecadora, gente que entende a necessidade de Cristo, gente que entende que não consegue ir adiante se não tiver Jesus como seu guia, gente que entende a incapacidade que tem de dar um passo sequer na direção correta, porque ouve a voz do seu Senhor dizendo: sem mim nada podeis fazer. Essa tendência religiosa é mais comum, queridos, do que o que a gente imagina.
O julgamento que se traz acerca de outras pessoas está muito mais linkado à capa do que ao coração. Está muito mais linkado ao exterior do que o interior, que precisa ser cada vez mais compreendido e sondado por aquele que escreveu o Salmo 139, sonda, Senhor, o meu coração, conhece os meus pensamentos, tu sabes o meu andar e esquadrinhas o meu caminhar. E ele termina aquele salmo dizendo, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, é impressionante como a gente precisa entender a glória do Evangelho, não como um conglomerado de justos, mas como uma família de gente que entende categoricamente a necessidade uns dos outros, porque pecadores que somos, carecemos de um só Senhor, um só Salvador, uma só fé, um só batismo. E essas divisões por conta dos nossos olhos que prescrutam o exterior precisam ser extirpadas do nosso meio. Nós precisamos baixar as guardas para que pecadores sejam bem-vindos no nosso meio. Para que gente que não se veste, que não se parece com a gente, possa entender que aqueles serão amados, abraçados, queridos, encaminhados para Cristo, porque nós mesmos somos pecadores e completamente carentes da bondade e da misericórdia de Deus. E é aí que vem o terceiro e último ponto desse texto. Todas as vezes que a gente tenta tratar o pecado de forma legalista, a gente cria pequenos fariseus. Tente fazer isso com seus filhos. Eles vão se comportar muito bem na sua frente. Eles vão ser extremamente religiosos. Eles vão ser muito bem comportados. Mas o coração deles vai estar tão longe que eles só estão esperando aquele dia em que eles vão poder voar sozinhos para poder deixar para trás essa história de igreja, de fé, de Jesus, porque tudo que eles aprenderam foi um falso evangelho. Você diz, não, senhor, não, pastor, está errado. A gente ensina, a gente leva para a igreja. Meu querido, deixa eu explicar um negócio para você. O legalismo é uma desgraça, é uma tragédia. E não é em vão, Pedro me trouxe um dado, que mais de 80% dos filhos de imigrantes que não são trazidos, que não têm a mensagem do Evangelho como central no seu coração, mas vão para as igrejas, 80% se desviam da fé. Esse número é alto. E pela glória do Senhor, para a honra do seu nome, a nossa oração e o rasgar dos nossos joelhos e as lágrimas dos nossos olhos vai ser para que essa estatística não nos pegue no contrapé. A gente precisa estar nadando contra a corrente. A gente precisa que os nossos filhinhos amem a Jesus e não o bom comportamento. A gente precisa entender que uma criancinha andar aqui na frente do púlpito não vai trazer nenhum tipo de problema para que você possa ouvir com toda atenção a palavra do Senhor. Muito pelo contrário, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. São coisas, queridos, que nós precisamos entender de uma forma muito clara, que a palavra de Deus está não tratando dos outros. Eles precisam se comportar, eles precisam se vestir, eles precisam falar. Não, está falando de mim e de vocês. Como é que está o nosso coração quando a gente se aproxima de Deus? Como é que está a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente quando a gente se aproxima de Deus? Em João 8, Jesus tratou o pecado do adultério. E aqui a gente vê o impacto que Jesus tem na vida de alguém. Em João 8, aquela mulher foi
trazida em ato de flagrante adultério. E ela está ali diante de todos. E como eu disse em Tampa na sexta-feira, Jesus era a pessoa que mais odiava aquele adultério. Ninguém mais do que Jesus. Mas ele age com misericórdia. Ele diz: eu tão pouco te condeno. E ele diz aquilo porque ele iria, de fato e de verdade, pagar o preço pelo adultério daquela mulher. Mas ele não deixa o texto assim. Ele termina dizendo: agora vai e não peques mais. Veja, Jesus não apenas ele muda a sua vida no sentido intelectual. Jesus ele não apenas entra na sua casa para que você seja salvo. Mas com a salvação ele traz transformação. Ele traz mudança. Para muitos essa mudança é gradativa. Não tem problema. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor, é o que diz a palavra de Deus. Entretanto, para aquela mulher que ouviu vai e não peques mais, a gente tem a reverberação disso aqui na história de Zaqueu. Jesus entrou na casa daquele homem. Jesus não pediu licença. Jesus foi bem recebido, com alegria. E veja o resultado de um evangelho prático e não legalista. Versículo 8 diz assim: entre mentes, enquanto os religiosos murmuravam, no versículo 7, porque ele se hospedava em casa de homem pecador. Enquanto os religiosos reclamavam de coisas que são tão pueris e pequenas, enquanto os religiosos reclamavam de coisas que não tem nada a ver com o evangelho, que não tem mandamento de Deus, e essa, queridos, é a tendência de muitos de nós, a graça do evangelho, a leveza do evangelho de Cristo, porque mesmo invadindo, ele invade de forma leve, ele invade para o melhor, a não ser que você precise, como Paulo, de ficar cego, aí ele vai entrar desse jeito também. Mas quando ele invade para transformar. E é essa transformação que a gente vê aqui no versículo 8. Entre mentes, não importa o que eles estejam dizendo, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E a palavra se aqui não é aquela palavra no português que a gente diz: olha, se eu me perdoa, se eu machuquei você, me perdoa. Você sabe que machucou, miserável. Pede perdão, eu machuquei você, me perdoa. É exatamente isso que Zaqueu está dizendo aqui. Eu defraudei pessoas. E eu vou descobrir quem foram essas pessoas. E eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. Quando a gente vai para a lei, eu vou lá para 2 textos. Primeiro, Levítico, capítulo 6. Se eu conseguir achar. Levíticos capítulo 6, versículos 4. A partir do versículo 4, diz assim: será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou. Ou seja, se você achar alguma coisa que não for sua, achado não é roubado, isso não é bíblico não, tá? Devolva. E, por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a sua avaliação, para a oferta de culpa, e trá-lo-á ao sacerdote. Não é esse texto. Eu pulei. Versículo 5. Ou tudo aquilo que jurou falsamente, e o restituirá por intermédio, por inteiro, e ainda isso acrescentará a 5ª parte àquele que lhe pertence, e lhe dará no dia da oferta pela culpa. Então, o que é que a lei dizia? A lei dizia que se eu roubei alguma coisa de André, eu tinha que devolver a André, depois de ter feito uma oferta pela... Ou seja, eu já comecei perdendo na oferta do carneiro ali, né? Então já tive que pagar alguma coisa. Sacrifício. Depois eu tive que pagar ele por inteiro. Se eu roubei 1.000, eu tenho que devolver a ele 1.000. E devolver, além dos 1.000, como expressão de que eu estou arrependido, 20% a mais, a 5ª parte. Ou seja,
1.200. Me perdoe se eu estiver fazendo a conta errada, que esse não é o meu forte. É isso que eu tenho que fazer. Tá certo? Beleza. Fui autorizado a manter os números. O fato é que Zaqueu diz, eu não vou dar 1.200. Eu vou dar 4.000. Eu vou restituir 4 vezes mais. Por quê? Porque, queridos, a lei não consegue segurar o coração de um crente. O dízimo não consegue segurar o coração de um crente. A lei, em qualquer aspecto que seja, é um parâmetro para que a gente vá muito além. Porque nós recebemos muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É isso que está acontecendo aqui com Zaqueu. Em Números capítulo 5, versículo 7, nós temos precisamente a mesma coisa. A confirmação de que era isso que a lei dizia. E aí esse texto vem para uma conclusão. Depois da gente ver essa reação de Zaqueu, depois da gente ver que não houve ali um ato legalista de Jesus dizendo categoricamente, olha, não precisou. O evangelho constrange, a cruz de Cristo deve constranger a mim e a vocês a voltar para os mandamentos e entender que existem 3 usos para essa lei de Deus. Os religiosos ficam apenas no primeiro uso da lei. Eu vou explicar para vocês que o termo foi muito teológico agora. Então deixa eu explicar para vocês quais são os usos da lei. A lei de Deus, ela traz 3 usos teológicos aqui. O primeiro é que quando você lê os 10 mandamentos e você interpreta à luz das Escrituras e dos nossos símbolos de fé, você se desespera. Se desespera. Porque você entende que você quebra diariamente os 10 mandamentos da lei do Senhor. É duro isso. Mas leia o seu catecismo maior e a interpretação das perguntas, você vai perceber. Como Jesus se explica que quem olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Que aquele que profere um insulto contra o seu irmão ou pensa mal dele no seu coração, já o assassinou diante dos olhos de Deus. Como aquele que desejou aquilo que não é seu, já é um ladrão diante dos olhos de Deus. É desesperador. É por isso que quando o povo de Israel recebeu a lei, lá em Êxodo capítulo 20 e em diante, eles se desesperaram. Eles disseram, olha, ninguém chega junto do monte. O monte fumega. A lei de Deus é terrível. A lei de Deus me condena. Deus diz que para eu me chegar até Ele, eu tenho que cumprir esse negócio. Eu não consigo cumprir. Os meus olhos não conseguem cumprir. O meu pensamento não consegue. O meu coração não consegue. Eu sou um desgraçado, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? A lei de Deus traz ao nosso coração, em primeiro lugar, um desespero. Por quê? Porque nós somos pecadores e precisamos ser confrontados pelo nosso pecado. Queridos, o que está acontecendo hoje em dia é falta de confrontação de pecado. É por isso que as pessoas não têm mais o temor da lei de Deus. Porque chegam e ouvem dos púlpitos que Deus quer dar tudo para você, independentemente do que você faz ou do jeito que você vive. Não. Você precisa ser perfeito segundo a lei de Deus. Impecável. Se você quiser se aproximar de Deus por causa da sua lei, desde o seu nascimento até a sua morte, você não pode proferir uma palavra de insulto sequer, uma mentirinha que seja, um pensamento mau. A lei de Deus traz para você, em primeiro lugar, esse pensamento que trouxe para o povo de Israel, dizendo, Moisés, fala tu com a gente. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Isso traz a gente para o segundo uso da lei. O povo de Israel entendeu isso, dizendo, Moisés, a gente precisa que você fale conosco, porque nós precisamos de um mediador. Nós precisamos de alguém que fique entre nós e Deus. Nós precisamos de alguém que nos entenda e que ao mesmo tempo entenda a Deus. E Moisés tremeu nas pernas, porque esse não era Moisés. Quando Moisés se arvorou a tentar fazer isso em Êxodo 32, você lembra o que aconteceu com Moisés? Quando Moisés, eu sou o mediador, beleza. Aí ele chega para Deus e diz assim, Senhor, perdoa esse povo. E se o Senhor não perdoar esse povo, risca-me do livro que escrevestes. Rapaz, Deus pegou pesado com Moisés. Quem você pensa que é Moisés? Você está pensando que você é o mediador?
Aí Moisés disse assim, não, vai vir um profeta semelhante a mim. Aí ele ouviu. O segundo uso da lei, queridos, é na compreensão de que nós não conseguimos cumprir a lei. A gente corre para o mediador. É por isso que Paulo diz aos Gálatas que a lei serve de aio, de mestre, para nos conduzir a Cristo. Porque ele cumpriu a lei. Ele, desde o seu nascimento, não proferiu nenhuma palavra de insulto contra ninguém. Não olhou para ninguém com intenção impura no seu coração. Não desejou jamais aquilo que não era dele. Obedeceu aos seus pais. Ele foi absolutamente perfeito em todos os mandamentos. E ele pôde então, como Deus, regular o nosso relacionamento com o Pai. E como homem, ele pôde se compadecer das nossas fraquezas, porque nós não temos um sumo sacerdote que não nos conhece. Ele aprendeu pelas coisas que sofreu. E é por isso que ele pode ser o mediador, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele é homem como eu e como vocês. E sendo o Deus homem, agora nós podemos correr para ele dizendo, Senhor, eu não consigo cumprir a lei, mas tu fizestes por mim. O segundo uso da lei de Deus, queridos, é o que nos traz para os braços do nosso Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso traz para a gente um terceiro uso. O salmista no Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no segundo conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, aprendi, viu? Antes, o seu prazer está aonde? Na lei do Senhor. É possível, e apenas em Cristo, que agora a gente desenvolva prazer na lei. É isso que Paulo diz em Romanos 7. No mesmo capítulo que ele diz, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz assim, mas no homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. É isso que Zaqueu está fazendo aqui. A lei, ela diz para eu devolver quanto? 1/5. Eu vou devolver 4 vezes mais. O que é que a lei diz para você fazer? Confessar os seus pecados. O que é que a Bíblia diz para você fazer? Ser bom com as outras pessoas. O que é que a Bíblia diz para você fazer? Perdoar. Queridos, faça muito mais do que o que a lei determina. Muito mais do que o que a lei determina. Porque aí você vai estar vivendo o Evangelho de uma forma plena. E você vai entender a alegria de Zaqueu logo de começo, logo na primeira frase, pegar metade do que tem e dizer, isso não é mais meu. Porque não foi isso que ele fez aqui? Metade do que eu tenho, vou logo dar para os pobres. E do que sobrar, eu vou cumprir a lei. E vou além da lei. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É aí que está seu coração? Se não, você precisa ouvir, mais uma vez, o mandamento de Deus que diz, não furtarás. Não furtar. Lê Malaquias. E você vai ver o homem furtando a Deus nos seus casamentos. Você vai ver o homem furtando a Deus nos seus pensamentos. Todo mundo só vai para a oferta, né? Vale nada. A gente furta a Deus em todas as nossas coisas. Por quê? Porque o nosso coração está no lugar errado. E a história de Zaqueu, junto com o mandamento da lei de Deus, agora na sua terceira lei, nos faz chamar esse mandamento para que a gente possa entender que o que Cristo quer não é que a gente tenha uma vida melhor aqui, é garantir a nossa salvação eterna. Como a gente é besta de focar nas coisas daqui. Veja a conclusão desse texto aí nos versículos 9 e 10. No contexto aqui, Jesus tratou, queridos, da dificuldade de um rico ser salvo. Veja aí no capítulo anterior, capítulo 18, versículos 24 e 25. Logo depois que Jesus tratou do jovem rico. O jovem rico estava ali, vocês lembram da história? O jovem rico estava ali, chega para Jesus, como é que eu posso ser salvo? Para onde é que Jesus vai? Vocês lembram? Para os mandamentos. O jovem rico conhecia a lei. Ele diz, cumpra a lei de Deus. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem rico diz, opa, estou dentro. Eu tenho cumprido isso desde a minha mocidade. Aí Jesus fala daquele mandamento que ele omite
eu estou antecipando aqui a última mensagem, né, o 10º mandamento. Ele não diz não cobiçarás, é ali onde ele puxa o coração do jovem rico, dizendo: você quebra todos esses mandamentos no seu coração. O jovem sai triste. Jesus diz: olha, é difícil. Versículo 24, o texto diz assim, logo depois da história do jovem rico: e Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Presta atenção, os discípulos entenderam o que Jesus disse. O problema não é ser rico, o problema é ter o coração nas coisas desse mundo. Se você for rico, mas não tiver os corações na coisa desse mundo, você vai ser um homem feliz, e a sua prosperidade vai ser para a glória de Deus. Mas se você for pobre, mas o seu coração está na sua pobreza, o seu coração está nas coisas daqui. Veja, o que Jesus está tratando aqui é a riqueza ou pobreza no coração. É por isso que ele começou o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No contexto, dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. Aí entra a história de Zaqueu. E qual é a informação que o Lucas traz ali? Que ele era um homem rico. Ele era um homem rico. Jesus está provando o que ele disse no capítulo 18, capítulo anterior, versículo 27. Versículo 26. Os que ouviram disseram: sendo assim, quem poderá ser salvo? Ninguém. Versículo 28, versículo 27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É impossível para mim e para vocês desapegar. É impossível para mim e para vocês viver aqui com os olhos na eternidade. É impossível para a gente. Por quê? Porque naturalmente o nosso coração ama, os nossos olhos desejam, a nossa mente vai atrás. Mas Jesus, de uma forma extraordinária, entra na nossa vida para mudar a nossa perspectiva. E quem sabe a sua precisa ser quebrada no meio hoje de manhã. Quem sabe você ainda esteja lutando entre Mamon e o Deus das Escrituras. E precisa ouvir a voz graciosa de Cristo que diz assim: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Mas lá em João capítulo 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quiser vida abundante, segundo o padrão do mundo, os coaches desse mundo estão aí para oferecer isso para você. Mas se você quer vida verdadeira, radicalmente contrária aos padrões desse mundo, você precisa dizer como Pedro: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Versículos 9 e 10 do nosso texto. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Preste atenção no que aconteceu aqui. Enquanto os religiosos estavam olhando as coisas externas, dizendo: não é possível que ele está indo na casa de pecadores, não é possível que essas pessoas aceitam isso ou aquilo. Enquanto essas coisas externas estavam sendo ali trazendo para o seio da igreja dos que diziam: nós somos filhos de Abraão, eles precisam ouvir: ó esse Zaqueu aí. Por quê? Porque Jesus não veio para os bons. O último versículo do nosso texto, versículo 10, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se você vem para cá como um super-homem, como o crentão, como aquele que já entendeu absolutamente tudo, meu amigo, você ainda tem muita lapada para ouvir. Mas se você vem para cá quebrantado, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que não tem jeito em você e que você precisa desesperadamente de Cristo,
então aqui é o lugar para você ficar. Aqui é o lugar para você encontrar Cristo. E Cristo somente. Vamos orar.